Oi, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns, né? Hoje estudando o capítulo dos Lugares Assombrados, né? Queria agradecer ao Cláudio, ao Arthur e a todos, né? Então eu posso começar aqui lendo, né? E depois a gente pode revisar, o Rui já vai entrar também. Então começa aqui na 132. As manifestações espontâneas que em todos os tempos são produzidas e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui a fonte da origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre esse assunto. Os espíritos se apegam unicamente a pessoas ou também às coisas? Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda, né? Então eu queria começar perguntando para o Arthur, para o Cláudio, né? Por que esses espíritos que ficam nesse estado de materialização tão grande que se apegam a lugares, objetos, né? É um estado de perturbação, né? Como compreender isso, né? Vocês já tiveram alguma experiência com algum espírito numa reunião desse tipo? O Eric, a gente já teve algumas, eu não diria, mais por ignorância mesmo, né? Acho que a maioria é por ignorância. A gente já teve alguns casos, por exemplo, hoje a gente ri disso, né? Mas um amigo procurou o centro uma época que o pai tinha desencarnado, tá? E a gente não sabia daí, não conhecia o pai. E ele era muito, depois que fomos saber que ele era muito ligado às coisas deles, principalmente a um carro que foi vendido. E eu vou te falar para você, o cara que comprou o carro tentou até devolver o carro, porque ele falou, não entendo, comprei o carro está ótimo, mas não funciona. E eu não consigo andar no carro, eu ando no carro, eu me sinto mal, eu chego até quase a desmaiar e tal. E era realmente o amigo que ficava ali, tá? Porque ele ficou muito bravo com os filhos, que os filhos tinham vendido o carro predileto dele. Então tem muito, né? Questões de casa, por exemplo, de residências, embora a gente saiba que para que haja realmente como é que se diz? Uma ligação tão forte assim que seja sentida, aí tem mais coisas que precisam ser investigadas a respeito da pessoa que passa por esse processo aí. Mas é natural que se fique nas casas, que se ligue a um objeto de predileção, né? Isso acontece e acontece muito, viu? Exato, Cláudio. Eu acredito que aconteça porque nós ainda estamos num estágio espiritual bastante atrasado, né? Então somos aí dominados pelas paixões. Inclusive ele diz, né, sobre o indivíduo avarento, né? Quer dizer, então isso é tudo reflexo do egoísmo, né? Reflexo do apego que nós temos às coisas materiais, que por si só é um indício claro de que nós estamos ainda muito distanciados, né, de uma condição melhor em termos espirituais, né? Nos falta aí um grau de espiritualização. E não devamos entender espiritualização como algo místico, né? Que você se prenda ou se deva prender a coisas exteriores, né? Porque isso também é um sinal
de inferioridade espiritual. A questão vem mais de dentro para fora, dos valores que nós cultuamos, daquilo que nós realmente julgamos importante. E as coisas espirituais são imperecíveis, isso Jesus já nos alertava, né? Quando eu falava das coisas que a traça consome, né? Que a ferrugem destrói. Então, Jesus já estava ali nos chamando a atenção da importância relativa que as coisas materiais têm na nossa vida. Tem sua importância relativa, porque, afinal de contas, nós vivemos no mundo material, precisamos dessas coisas, né? Mas daí nos apegarmos a elas, no sentido de nos deixarmos dominar, né? E deixarmos de lado as coisas, os valores do espírito, aí realmente é um erro bastante grande que se estende além túmulo. Então, aquele que é avarento, aquele que é egoísta, aquele que é apegado às coisas materiais na Terra, continuará no mundo espiritual, né, com essa mesma condição. Isso é realmente super danoso, né, para o espírito que sofre, né? Ele acaba, como é uma paixão inferior, ele acaba sofrendo muito com isso. E o que o Espiritismo nos alerta em relação a isso, né? E que nós devamos encarar a vida material realmente como uma passagem e dar às coisas materiais a importância que lhes é devida, de coisas também passageiras que nós não levaremos para o outro lado, que é a nossa morada definitiva. É excelente, né? Esses espíritos, né? Eles muitas vezes são espíritos que ficaram muito apegados à matéria, né? Como foi dito, né? A bens, objetos, a riquezas, né? E aí, quando desencarnam, continuam, né? Por aquele estado de perturbação, o espírito ainda não entende bem, às vezes, a nova situação em que se encontra, né? Às vezes até acredita que ainda está vivo, né? Então ele continua ali vivendo, às vezes na casa, como se estivesse ainda vivo, mas ele não percebe, né, que já desencarnou, né? Então esse estado de perturbação, às vezes, que causa isso, não? O espírito continua ali preso àquela casa, àquele objeto, né? Porque continua nesse estado de perturbação que é um estado natural, Kardec diz, né? Mas que varia, né? Para alguns é mais intenso, né, para outros menos intenso, conforme o gênero de vida, o gênero de morte também. Então, Kardec trabalha isso bastante no capítulo 1 da segunda parte do Céu e Inferno, né, sobre o passamento, sobre esse estado de perturbação, né. Então, muitos podem ficar presos realmente a locais e a objetos, né? Mas para haver uma manifestação, né, mediúnica, precisa de um médium ali, né, ou perto, nas proximidades, né? Enfim. O assunto é mais vasto. Eu vou só tocar no assunto superficialmente da história própria minha, da minha família. Aliás, o motivo de a gente ter ido para o centro espírita e ter conhecido a doutrina foi exatamente esse tipo de situação. Eu sou casado com uma viúva que, na época, tinha 3 filhos. E nós tivemos dificuldades tremendas com a presença do primeiro marido dela, que a gente não entendia, né? Não com dificuldades para entender ela ter um outro casamento, mas dificuldades para entender, por exemplo, uma outra pessoa com os filhos, que era, vamos dizer assim, era a coisa mais importante da vida dele, e ele, infelizmente, desencarnou por morte violenta, então levou alguns anos para entender a situação. Então, não é... Quando se fala, às vezes, inferioridade, é no sentido... É no sentido realmente de desconhecer questões mínimas da vida espiritual, né? E acredito que quase todos nós vamos passar por alguma situação nesse sentido aí. Né? Porque a gente mesmo não se conhece. Às vezes a gente tem uma ligação com uma pessoa, com um objeto, que a gente só vai ver a força dessa ligação realmente depois do desencarne. Então, são situações naturais, como o Eric disse aí,
Infelizmente, muitas vezes tratamos esses espíritos nessas situações como seres inferiores, no sentido até de maldade. E não é. É ignorância e necessidade de compreensão. Olá, amigos. É importante notar o processo psíquico-moral que está por trás dessas colocações. Não se trata de uma espécie de atração física, o que retém os espíritos a determinados locais, mas um pensamento fixo, um desejo permanente que traz à memória o objeto, o local, até mesmo as pessoas com quem se convivia na condição de encarnado. E isso, então, retém inconscientemente o espírito. Existem diversos graus, como os amigos colocaram, então não é preciso que entendamos isso para os outros que julgamos terem grandes vícios. É um desafio da nossa geração, de um modo geral, para todos nós o exercitar o desprendimento, é o que ensina a doutrina espírita, porque, ainda que de maneira imperceptível, as nossas cogitações diárias, os nossos pensamentos predominantes estão nessa razão do desejo incontido com relação a pessoas, paisagens, objetos, pertences e ocupações terrenas. A memória de tudo isso constitui um grande peso, no sentido figurado, para que evite o nosso voo rumo ao infinito no mundo dos espíritos. Então, essa advertência, como o Cláudio falou, é para todos nós, para que cultivemos o desapego, todas as formas possíveis nesse sentido de desapego. Vamos à questão de número 2. Pergunta: tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Resposta: o princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Mais uma vez, o princípio ratificado. Exato, Rui. É sempre um sinal de inferioridade, né? Os espíritos são bem claros. Nós ainda somos tão inferiores que nós entendemos bem o que se passa, né? Porque a gente tem o apego pelas coisas, nós sentimos apego pelas coisas, por pessoas, né? Nós não vemos aí tantos crimes cometidos aí por questão de ciúmes, né? Isso também é um apego, né? É algo doentio, isso é uma doença da alma, né? Somos todos realmente espíritos ainda habitando esse planeta porque estamos nesse estágio ainda submetidos e dominados por paixões, né? Alguns mais, outros menos, uns para determinada coisa, outros para outra. Enfim, cada um com as suas dificuldades, né? Mas os espíritos realmente não passam pano, né, para isso aí. Eles realmente nos dão esse choque de realidade para justamente nos advertir. Não, como bem disse o Rui, né? Não se apeguem às coisas transitórias da matéria, né? Não quer dizer que elas não tenham algum valor, afinal de contas, né? Também viver como alguém igual alguns fazem, né? De se abster completamente do contato social, do convívio social, da civilização, aí já é um exagero, né? O importante é nós vivermos, mas sem
realmente nos apegarmos, né? Não nos tornarmos escravos deste mundo, uma vez sempre que devamos visar as coisas do Espírito, que, como falamos anteriormente, né, como bem nos ensina o Espiritismo, são os valores verdadeiros, né, imperecíveis, que certamente nós levaremos para todo lado, enquanto as coisas materiais vão ficar aqui, né, são de posse realmente transitória. Queria reforçar isso que o Arthur falou, né? O espiritismo ele não adota nenhuma visão asceta, né, da realidade, de desprezar completamente o mundo material, né? E nem uma visão de apego às coisas materiais, né? A virtude está ali no meio, né? Como colocava a filosofia grega, né? Então é um equilíbrio entre essas duas coisas. A gente precisa viver essa vida, mas tendo em mente que a vida verdadeira é a vida futura, né? E que a gente tem que progredir para chegar nessa outra vida melhor, mais adiantado, né? Muito bom. Vamos à terceira questão, então. O apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Resposta: certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que, por isso, seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Então, aqui um questionamento que nos remete aos diferentes parâmetros ou graus de progresso, assunto inteiramente explicado na escala espírita de Kardec, na questão 100 seguintes do livro dos Espíritos, e às vezes temos dificuldade de fazer essa classificação ou de compreendê-la do ponto de vista das comunicações e seu valor. O fato de um espírito ser benevolente, de pertencer à primeira classe, né, a classe de base da segunda ordem, não significa que ele não tenha manias, que ele não padeça da ignorância relativa sobre determinadas leis universais, sobre um conhecimento que ainda está por adquirir. Então, nem todo benevolente é sábio, né? Dispõe de sabedoria, nós precisamos distinguir que ele pode nos querer bem, mas não ter conhecimento a ponto de nos dar instruções válidas, interessantes. E, da mesma maneira, não podemos ignorar que, dentre esses espíritos, com a mania do apego, com o pensamento fixo na Terra ainda, seja do ponto de vista das relações interpessoais, seja do ponto de vista das posses materiais, ele pode ter algum tipo de virtude, pode ter algum tipo de caráter benevolente que seja notável e digno de observação e fornecendo um ditado moral instrutivo, por que não? E que não podemos desprezar só pelo fato dele se apresentar retido, apegado dessa maneira, como pergunta Kardec. Vamos seguir. Quarta pergunta. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Resposta: nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios,
atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por espectros o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Muita atenção, não é, amigos, para esta frase final. A força atrativa entre as criaturas, encarnados e desencarnados, está mais na simpatia, na similitude de pensamentos, do que na coabitação de determinado ambiente ou lugar. Por isso, os espíritos estão próximos aos homens cujo pensamento os atrai por afinidade. Essa questão da imaginação aí é a que prevalece, né? O pessoal tem mania, né, de prestar atenção, quer dizer, está passando por um lugar deserto, uma ruína, ou está passando por um cemitério, qualquer coisa, a atenção da imaginação é despertada. Então, é quase que automático de, eu estou vendo alguma coisa ali, eu ouvi alguma coisa ali. Realmente é isso mesmo, né? A gente presenciou uma vez um fato num cemitério, bem na frente do cemitério tem uma pequena vila de aposentados, né? Então, morreu uma senhorinha lá, desencarnou uma senhorinha, e era de conhecimento da gente, a gente foi fazer parte do cortejo lá. E é interessante que as amigas, né, meia dúzia de amigas ali na faixa de seus 80, quando colocaram o caixão na cova lá, a outra falou assim, nossa, olha a altura desse muro aqui, como é que a gente vai pular daqui quando pôr a gente aqui? Então, você vê que o pessoal já, né, o lugar que você menos vai achar espírito é no cemitério, porque nenhum vai querer ficar lá, tá? Isso aí é tudo parte da imaginação mesmo. Isso tem um aspecto cultural bastante interessante, né, que começou inclusive antes de Kardec, com os escritos de um autor chamado Edgar Allan Poe, um escritor americano, né, que foi ele que começou a explorar essa questão de atrelar esses lugares à presença de fantasmas e criaturas do outro mundo. Então, isso foi aos poucos, né, fazendo com que o imaginário popular fizesse essas ligações, né? Assim como os filmes de Hollywood também, de certa forma, influenciam muitas das ideias, né? A mídia e tudo mais. Então, a gente, no espiritismo, né, que é tanto acusado de misticismo e tudo mais, vem derrubar isso tudo, né? Trazer um aspecto muito mais sadio e natural e liberto desses condicionamentos, muito mais do que a gente imagina e sim, em comparação a tudo que é produzido por aí. Vamos avançar então, mostrando o texto a seguir. No mesmo contexto, prossegue Kardec. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos que prefiram a solidão. Resposta. Por isso mesmo não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos como a toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém,
não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número os há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Muito bem, então isto, evidentemente, devemos cotejar com a lei de sociedade. Nos mostra a nossa vocação naturalmente gregária. Nós temos naturalmente esse não só necessidade, mas o sentimento de viver em sociedade, nas nossas relações que fazem ocasião para o progresso, inclusive o desenvolvimento dos sentimentos nobres que sintetizamos na expressão amor universal, né? Ou afeto, reciprocidade ou caridade. Enfim, aqueles que estão misantropos estão num certo passo em falso, num período que deverão se dotar de superar para buscarem os seus afins. E entre os afins, naturalmente, se colocam com status de perpetuidade, de permanência, aqueles que compartilham o amor. Então, nós vamos aspirar o amor e, com isso, nós aspiramos a comunidade do amor, né? Então, isso vai nos contagiar na medida em que vamos crescendo, progredindo espiritualmente. Exato, isso é uma consequência, como o Rui bem colocou, da lei de sociedade, né, que está lá explicada na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, né? Então, os espíritos podem ficar sozinhos, mas a maioria prefere ficar entre os que têm afinidade, né, nas cidades, né, ao redor dos mundos onde tem maior afinidade, né? Então, às vezes muita gente pergunta: se não há essas cidades, colônias espirituais, onde ficam os espíritos? Né? Ficam aqui entre nós mesmos, né? Onde há mais similitude, né? Onde há mais ah, gostos, tendências iguais, né? Ficam aqui mesmo nos influenciando, né? Então, a maioria fica, como diz aí, nas cidades, nos palácios, nas casas, né, dos familiares, e é isso aí. Nós precisamos realmente, a doutrina é tão clara nisso, né? Uma pena que a gente ainda está engatinhando no conhecimento da vida pós-morte. Como a gente teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de estar ligado a trabalhos de mediunidade, então isso para a gente às vezes fica uma coisa tão natural que a gente até esquece que a grande maioria ou não se preocupa ou não quer, por enquanto, se preocupar com isso. Mas a vida do espírito pós-morte é tão natural como consequência de continuar um bom tempo ligado às suas coisas, como o estudo está mostrando aí. Você fica ligado às pessoas, você fica ligado à localidade, você fica ligado realmente, às vezes, até a um objeto, e a gente vê isso comumente nas reuniões. Essa questão dos espíritos preferirem os lugares onde tem pessoas é interessante que até mesmo os que nós chamamos de espíritos inferiores, que tentam, às vezes, até, entre aspas, se esconderem por não compreenderem a situação em que convivem, eles se escondem nas casas, se escondem entre as pessoas. A maioria desses amigos espirituais que de vez em quando se manifestam, eu estava ali no cantinho, não estava perturbando ninguém. Está tão perdido que não sabe nem onde está, mas geralmente quer tá junto de gente. Essa questão de você, o folclore, a imaginação, as coisas aí foram
levadas a essa situação de que os lugares assombrados, as casas abandonadas, etc. e tal, tem, com toda certeza, como o próprio Kardec deixa claro aí, mas é minoria. Estão realmente entre nós, convivem naturalmente conosco. É uma das forças da natureza que, infelizmente, nós teimamos em desconsiderar, né? Muito bom, sigamos. Quinta questão. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Resposta. O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Vejam, amigo, como é que as crenças se forjam aí com diversos ingredientes, matizes, origem, misturando o imaginário àquilo que tem algum fundo de verdade. Esse processo é muito interessante porque nos permite fazer uma releitura dessas manifestações todas, ainda que os contos, para extrair aquilo que podemos ter como razoável e supersticioso a favor da instrução das massas em geral, à luz do Espiritismo. Há uma questão no Livro dos Espíritos, inclusive, nesse sentido, preconizando que os espíritas não ignorem nenhum livro religioso, nenhuma antiga crença, porque em todos podemos encontrar germes de verdade que poderão ficar mais evidentes com a contribuição da visão ou conhecimento espírita, né? Então, isso é muito interessante, porque às vezes se costuma até mesmo debochar, né? Generalizando que tudo não passa de superstição, de coisas ultrapassadas, da infância da humanidade. Eu acho muito interessante nesse sentido uma obra de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, em que ele faz uma retrospectiva, uma abordagem antropológica para extrair as leis espirituais de um tempo em que as manifestações mediúnicas eram envoltas em muito misticismo. Então, ele aproveita esse material para dizer, olha, a visão realmente era sem nenhuma racionalidade, mas ali, nas tribos, nos rituais, os espíritos se manifestavam de fato, confundidos com o sol, com a água, confundido com elementos da natureza, tomado como deuses, muitas vezes, né, como entidades não pertencentes à humanidade, e não deixa de ser um primeiro contato nosso, uma primeira tradução nossa sobre essas manifestações mediúnicas, digna de nota, de estudo e de tradução, né, de explicação que podemos dar. É interessante esse aspecto que o Rui colocou, né, que realmente Kardec diz, né, quando Kardec fala na revista Espírita do Espiritismo Retrospectivo, ele fala que até entre os druidas, tem um artigo que fala sobre o espiritismo entre os druidas, né, ele fala lá que havia elementos espíritas, né, nas diversas religiões,
na literatura, né? Então, se você separar o alegórico do real, você pode encontrar ali um fundo de verdade, né? Então isso é interessante. De todas as religiões, na literatura sacra e profana, tudo tem você vai ver elementos espíritas e tirar dali o fundo de verdade, né? Então é bem interessante fazer esse estudo comparativo, né? E aí eu queria chamar a atenção também desse aspecto da imaginação, né? Porque o que dá realmente origem a essa ideia de lugares assombrados é a imaginação, é aquela ideia da pareidolia, né? Você está num lugar escuro, às vezes você pode ver vultos, pode ver formas, né? Então isso tudo mexe, né? A noite, né? Isso mexe com a imaginação, né? Então por isso que o espiritismo toma cuidado para separar o que é imaginação, o que é fenômeno real, né? Não pode tomar qualquer barulho por tipologia, né? Separar o que é imaginação do que é a realidade, né? Olha, essa questão, acredito eu, muito mais profunda. Essa questão da imaginação, a questão da própria sociedade criando esses contos, essas criações mentais, eu não sei o nome que se daria, mas você tem no imaginário de todas as populações questões de mitos, questões de histórias que participam do ideário imaginativo, às vezes até de povos. Agora, você extrapola isso para um espírito que viveu naquela crença, que viveu acreditando naquilo. Então, a gente começou a ter muito cuidado nas primeiras conversas, quando um espírito se manifesta de tal ou qual maneira, ou às vezes quando é descrito por um médium presente, olha, eu estou vendo aí, mas é um padre, eu estou vendo, mas é um índio, tá? A gente começou a ter um pouco mais de cuidado, porque aquele ser viveu aquilo, acreditou naquilo durante toda uma vida. Ele não vai deixar de ser e não vai deixar de acreditar naquilo simplesmente porque morreu. O meio espírita, por causa da falta de estudo doutrinário, tenha, infelizmente, alguns livros também muito imaginários no meio aí, que dá uma crença de que o fato de você ter desencarnado, de você ser espírito, você já tem que se desligar de tudo que você vivia aqui e, como vamos dizer assim, viver ao sabor das ondas nos mundos, nas colônias, etc. e tal. Eu não vou nem entrar nesse aspecto, que é meio complicado. Mas a gente passou a ter muito cuidado nos primeiros contatos com os espíritos que se manifestam, um respeito àquele tipo de manifestação, e a gente tem se assombrado com o que se descobre e com o que se aprende com esses espíritos. Olha, eu vivi assim, eu acreditei que depois da morte existia isso. Eu estou aqui e eu tenho isso. Com calma, a gente vai aprendendo muito. Ficou sem áudio. Cláudio, está mutado. Estou aqui. Mutou aqui. Então, é muito mais profunda a coisa. A gente passou a ter um cuidado muito maior, um respeito devido àqueles que se manifestam naturalmente, geralmente. E só depois de muita conversa, de muito esclarecimento de parte a parte, é que se aprende um com o outro, tanto o encarnado quanto o desencarnado. É interessante essa postura, né, que eu acredito esteja muito correta, e aproveito até para lembrar aí de algumas pseudotécnicas que se propõem muito modernas e que não tem a menor preocupação de atender, né, esses espíritos necessitados ou que estão ainda na condição de ignorarem a sua própria condição, né? Me refiro particularmente à tal apometria, que inclusive diz que pega o espírito, coloca num bólido e envia lá para outro planeta. Quer dizer,
uma baita de uma falta de caridade, se é que isso existe, né? Obviamente que é mais uma invencionice sem qualquer tipo de fundamento, mas eles acham que é assim, né? Quer dizer, eles pegam e enxotam o espírito, quer dizer, não procuram conversar com ele, não procuram esclarecê-lo, é tudo na base da violência, né? Então, infelizmente, isso tem crescido muito aí, essa ideia, porque poucos têm a paciência, né, de acolher aquele espírito que, por mais ignorante que seja, é necessitado de esclarecimento, né? É uma pena. Arthur, você se referindo à apometria, também nos remete a um campo que parte de um princípio acolhido em Espiritismo, proclamado em Espiritismo. Não duvidamos da emancipação da alma, não é? Então, o princípio com que trabalha a apometria é da emancipação, que todo tipo de obra nós podemos fazer, mas desde que emancipados. E aí, onde pecam? Pecam no excesso de confiança, de achar que eles viram Superman, né, imbatíveis, inabaláveis quando estão desprendidos. Aí é que está o equívoco sobre o qual nos adverte o livro que estamos estudando, o livro dos médiuns, para dizer que as nossas percepções são falíveis, que são muito astuciosos os espíritos mistificadores para nos enganarem, num primeiro momento nos entusiasmando, né, dizendo vá mais, faça mais, e você realmente é o herói, você realmente é capaz, e isso tudo degenerando em possível processo, né, de obsessivo, né, de mistificação, pela fascinação. Então, as melhores ideias podem padecer desse tipo de mescla, né? Então a gente tem que examinar com o espírito aberto, sem empolgação, sem entusiasmo, sem preconceito. Vamos verificar se está havendo aí uma correspondência ao que entendemos como princípios racionais em espiritismo definidos, que são capazes de sustentar ou então de contrapor-se àquilo que estamos examinando como prática, como fenômeno, né, como objeto de observação. Então é sempre muito interessante nós possamos fazer assim uma ponte para o conhecimento, né? Então, examinar e ficar com o que é bom ao final das nossas análises. Então, com todo respeito aos amigos da apometria, mas nós consideramos realmente infundados essa maneira pela qual eles encaram a emancipação. Olha, só para a gente terminar esse assunto, quando nos foi apresentado anos atrás alguns trabalhos de apometria, e a gente passou a ler, tem que saber do que fala, né? Só ficou uma pergunta no ar, é o que a gente tem aprendido hoje com a doutrina. É você se colocar no lugar do outro, você se colocar no lugar de um espírito que vai ser atendido daquela forma. E aí eu até agradeci os amigos que tinham me mandado o material, mas é absurdo, é simplesmente absurdo, né? Sigamos. Sexta questão. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Resposta: não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Cláudio, muitas histórias para contar a respeito da pseudodisciplina da pontualidade? Você nem brinca com isso, viu? Quando a gente foi ler sobre isso daí e a gente foi ver o que a gente fazia no movimento sem conhecer a doutrina,
com todo respeito, fiz isso durante quase 20 anos, né? Até que a gente começou a procurar esclarecimento. Quer dizer, as federações, os centros vão se reunir no mesmo dia, no mesmo horário, para fazer uma grande egrégora, aquele negócio tal. Então, você tem os dias da semana de vibrações ligados à entidade federativa. Quer dizer, é um samba do crioulo doido. Quando a gente realmente foi estudar, e é interessante, vamos lá, vamos contar a história. Tinha-se, e não riam, por favor, tá? Se não participaram disso, não riam. Tinha aquela crença de que tinha que ter pouca iluminação e a reunião mediúnica à noite. Tudo bem, eu era participante, então eu respeitava todas as regras. Depois fui dirigente e fiz com que respeitassem também. Mas aí era interessante que tinha um trabalho às quartas-feiras, às 3 horas da tarde. Então, é um negócio muito maluco essas coisas, viu? Porque se falava assim, bom, a reunião mediúnica, a participação dos espíritos, o trabalho de desobsessão é à noite. Mas aí fazia na quarta-feira à tarde, e à noite tinha obrigatoriamente que fazer escuro na sala. Até que um dia eu perguntei, escuta, e como é que a gente está conseguindo fazer reunião mediúnica com um pleno sol das 3 horas da tarde? Bom, o dirigente providenciou uma cortina escura para a sala. E aí a gente fomos até onde deu. Depois não teve mais jeito, né? É complicada a coisa, viu? Não tem dia, não tem horário, principalmente para fazer o bem. A gente tem aprendido nos últimos 20 anos de trabalhos mediúnicos ou de trabalhar com médiums, aonde for chamado, e se você tem um médium com capacidade e com discernimento, com conhecimento doutrinário, e que se dedique, não há dia, não há horário, não há local. Já tivemos trabalhos mediúnicos em todos os lugares que você pode imaginar, em todos os horários que se pode imaginar. É claro que o trabalho em si, você tem um dia determinado, você tem um horário determinado, você tem um mínimo de disciplina, mas para se trabalhar no bem junto à espiritualidade, é exatamente isso que eles responderam aí. Essa questão é isso mesmo, né? Não existe dia, hora, nem local, né? Então eles acreditam que só pode fazer no centro espírita, não. Até virtualmente uma reunião mediúnica pode ser feita. Porque isso são questões materiais, né? Hora, lugar, né? Isso é uma necessidade nossa, né? É claro que ao você estabelecer uma reunião espírita, mediúnica, você tem que ter uma certa regularidade, né? Estabelecer um dia, porque aí os espíritos já vão estar ali presentes antes, porque já sabem, né, da reunião. Então você estabelece um dia, uma data, tal, mas você eventualmente pode mudar o dia, a data, não há problema nenhum nessa essas circunstâncias fizerem que se mude, né? Então essa ideia, né, que muitos têm de que tem que ser no escuro, tem que fazer à noite, isso é realmente uma superstição que vem, né, dessas lendas, né, que, enfim, não tem base nenhuma, né, pode ser à luz do dia. Eu conheço também grupos mediúnicos que fizeram reuniões mediúnicas até ao ar livre, na natureza, enfim, e perfeitamente possível, não tem problema nenhum. Agora vejam que a pergunta não está adstrita a manifestações mediúnicas, não é? A sessões práticas espíritas, mas a existência mesmo, do ponto de vista da vida no mundo espiritual. Não é? Os espíritos se reúnem a qualquer momento, como nosso amigo disse, não tem hora para fazer o bem.
e lá no mundo espiritual não estão sujeitos às mesmas medidas de tempo. Atenção para isso. Vamos ler em algumas psicografias, alguns romances, falando de dia, noite, inverno, verão. Não sei se tem lá também crise climática, como tem aqui nessas narrativas, mas o fato é que se trata de espíritos materializados, espíritos imperfeitos, que ainda estão sob o jugo de um condicionamento da vida terrena. Eles ainda estão muito apegados à referência do dia-noite. Por isso eles se enrolam na hora de fazer algum tipo de medida na comunicação com os encarnados. Estão sujeitos a erro e os imperfeitos mal conseguem dar uma medida aproximada do tempo de desencarnados, do tempo em que estão, de determinado jeito ou de outro. Então, com reservas, devemos admitir. O espírito, quanto mais adiantado ensina a doutrina espírita, mais despido desse referencial ele se encontra e da necessidade de algum tipo de repouso para o pensamento. Sim, porque repouso físico ele não apresenta nunca, já que o seu corpo não tem a mesma composição dos corpos físicos que precisam de um metabolismo para recompor suas forças. No caso deles, o repouso que pode haver é uma menor velocidade do pensamento, nesse sentido apenas. Mas os mais avançados nem isso fazem, estão todo o tempo pensando, querendo e, de conseguinte, operando no bem, no cumprimento das leis divinas. Isso tudo é muito interessante. 7ª pergunta. De onde nasceu a ideia, então, de que os espíritos vêm preferencialmente durante a noite? Resposta. Da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Observem nessa resposta, meus amigos, que ele classifica tal dependência à superstição, mas ele nos fornece uma explicação moral psicológica para a origem da superstição. Observem na primeira linha. A explicação racional para ter surgido a superstição é uma impressão maior que do silêncio e da obscuridade resultam no ser ainda ignorante. Então, nós temos uma utilidade em nos apropriar dessa explicação, mais uma vez, para fazer um movimento educativo, para dar a necessária explicação a quem queira vir se instruir conosco. Isso é muito interessante, mais interessante do que a mera recusa, sob a definição de superstição. Então, vejam a pedagogia desses espíritos, digamos assim. Continuamos? Letra A. Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vida e suas manifestações para certos e determinados dias? Como a sexta-feira, por exemplo. Novamente registro o sorriso do Cláudio aqui, que vai já contar uma boa história para a gente. Resposta. Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão,
Aos que se dizem o diabo ou dão a si mesmo nomes infernais, mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Olha, a gente foi, como é que se diz? Foi aprendendo apanhando, né? E aprendendo junto com os espíritos. Como o condicionamento do movimento é ligado àquela coisa da uniformização que acabou se tornando uma acabou se tornando uma prisão, porque todo mundo teria que fazer igual no mesmo dia, no mesmo horário. Quando a gente começou a sair fora desse quadrado, procurando aprender um pouco mais da doutrina, começamos a montar pequenos grupos familiares, né? E aí você esbarra nessas coisas todas que são naturais dos homens, né? Aí, sobrou um pessoal que queria fazer uma reunião, mas não tínhamos mais dias disponíveis, então tinha sexta-feira. Mas aí você entra no folclore da sexta-feira, tá? Uns não podiam ir porque sexta-feira é o dia da cerveja, né? Os outros não podiam ir porque sexta-feira é um dia místico e os espíritos estão soltos. A gente ouviu tantas histórias. Bom, a gente acabou montando uma reunião na sexta-feira. E alguns espíritos habituais, né? Tudo bem. Aí houve um problema de um pessoal de fora, nós passamos a reunião da sexta para o sábado. Minou a reunião. E os espíritos também não vieram. Porque eles disseram que sábados eles não tinham, eles tinham outros compromissos. Mas compromissos materiais que eles falavam. Tá? Deu upa para a gente entender essas questões, junto também dos espíritos manifestantes. Até que os espíritos amigos disseram assim: escutem, nós não temos nada a ver com a forma material, com o tipo de cadeira, se vocês vão ter mesas, se vocês vão ter. Nós não nos preocupamos com isso, nós queremos fazer, ajudar, aprender, ensinar e aprender junto com vocês. Vocês cuidam dessa parte material. Quando que vocês podem? Vocês podem tal dia e tal horário. É claro que a questão da noite aí, embora não há nenhuma necessidade dessa questão, é claro que à noite você está fora do trabalho, você está descansado, você tem um tempo livre. Então se pauta a fazer. A gente tem uma reunião há muitos anos, na terça-feira, às 2 horas da tarde. A gente conformou a vida pessoal, mas fomos aprendendo isso ao longo do tempo e ao longo do conhecimento da doutrina, que se tira todas essas algemas, todos esses senão, esses porquês que foram introduzidos aleatoriamente nos grupos, infelizmente, tá? Então, já tivemos reuniões no domingo de manhã, domingo à noite, domingo à tarde, na segunda-feira, hoje nós estamos com uma reunião na quarta-feira. Como o Eric disse aí, não há nenhum problema em, olha, a conformidade do grupo muda horário de trabalho, alguns mudam as responsabilidades de família. Olha, vamos entrar num consenso, vamos passar da quarta para a segunda-feira, ponto. Os espíritos que realmente querem estudar a doutrina junto, eles vão acompanhar sem problema nenhum. A gente foi descobrindo isso ao longo do tempo e descobrindo essas coisas aí que são parte integrante do conhecimento espírita que falta a maioria das pessoas, infelizmente. Pois não, Eric. Não, só queria colocar aqui algumas colocações. Isso, como dito aí, é fruto da credulidade. Realmente, alguns espíritos se aproveitam, né? Espíritos mistificadores, pseudo-sábios, né? Que se aproveitam disso de dizer que tem um dia especial, né? Não, eu só posso vir em sexta, né? Como se os outros dias não pudessem. Então, é realmente uma questão de credulidade. A Ana
só registrando as participações do público. A Ana comenta: a resposta do Livro dos Médios, 282, 16, temos: eles, espíritos, têm ocupações que não podem deixar de improviso para satisfação vossa pessoal, em contradição com a resposta 6. Ela coloca: ambas as perguntas 6 e 16 se referem a dias e horários preferíveis, determinados para encontros, evocações. Se o espírito não sei se eu entendi bem a questão, mas se o espírito não puder vir no momento, no horário, né? Por qualquer motivo que seja, o anjo da guarda do médium, o guia do grupo, pode avisar, né, que o espírito não vai estar presente, e pode até servir de intérprete, né? Então não há nenhum problema, o espírito pode se comunicar em outra ocasião, né? Não há nenhum problema quanto a isso. Também aqui a participação do Rick. Eric, ainda sobre a pergunta da Ana, eu acho que o Arthur quer fazer alguma consideração, né? Realmente são coisas distintas que são aparentemente contraditórias, né? Eu não vejo tanta contradição aqui, tá? Quando a gente vai nessa questão que ela mencionou, diz o seguinte: são preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Aí a resposta é sim, e se for possível, no mesmo lugar. Os espíritos aí acorrem com mais satisfação. Claro, é uma questão de organização, né? Então ele continua dizendo: o desejo constante que tendes é que auxilie os espíritos a se pôr em comunicação convosco. Então aqui fala de um desejo constante daquele que está fazendo as evocações. Então, obviamente, quando é uma coisa séria, você vai se planejar, tal como ocorre nas reuniões mediúnicas, de ser geralmente no mesmo lugar, de geralmente ser no mesmo horário, apenas por uma organização nossa aqui do nosso mundo, né? Mas é claro, e aí como a resposta continua explicando, eles têm, quer dizer, os espíritos têm ocupações, com certeza, que não podem deixar de improviso para satisfação pessoal vossa. Aí é a questão, que geralmente uma reunião mediúnica, uma invocação, não é feita de improviso. Não chega para o Cláudio: ô Cláudio, vamos fazer uma invocação agora? Não é assim que acontece, né? Então, você tem que separar um pouquinho as coisas aí. Digo, no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta. Então, está concordando com aquilo que nós estamos falando agora, né? Quer dizer, aquilo que nós estamos lendo agora. Porquanto os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito. Novamente, recolhimento nosso. Então, é muito mais uma questão nossa de organização, de favorecer o nosso recolhimento, do que propriamente em relação aos espíritos, que, claro, têm as suas ocupações, e esses, quando veem que a nossa intenção é séria e a coisa não é feita de improviso, de uma hora para outra, né, dão um jeito, né, como disse o Eric, às vezes enviam um espírito em seu lugar, quando eles já estão, talvez haja aí uma incompatibilidade, já tem alguma coisa ocorrendo no mesmo momento, né? Então, eu vejo da seguinte maneira, eu não sei como que os amigos aí interpretam. A gente pensa da mesma maneira, Eric. Se me permite, antes que eu perca o ponto aqui, você falou bem aí, né? E o Arthur também. Como a gente está fazendo já há mais de 20 anos grupos familiares, a gente passou por todas as situações. A pergunta da amiga aí é pertinente, porque parece haver, em um primeiro momento, uma contradição realmente. Mas vejam bem, o que o Arthur disse aí, hoje, por exemplo, nós conseguimos chegar a um ponto de organização nossa, tá? Em que nós temos o dia de reunião mediúnica específica para evocações, ponto. Ali só se trata disso. Então, esses amigos sempre estiveram ali para nos alertar, para nos esclarecer, para nos apoiar.
como a gente tem uma facilidade de pequenos grupos aqui, uma cidade pequena, a gente hoje tem, a gente já há alguns anos vem formando um tipo de trabalho sob a orientação de amigos espirituais, assim. Bom, surgiu uma emergência, uma pessoa precisou, e é caso realmente de uso de mediunidade, vejam qual médium está disponível, podem ir seguramente que nós vamos estar lá. Pode não ser o espírito X, vai ser o espírito Y que vai lá orientar, que vai dar suporte ao grupo. Na reunião específica, você tem dia, tem horário e tudo, e a gente tenta manter o máximo de disciplina possível, inclusive respeitando esses amigos espirituais que se dispõem a trabalharem com a gente. Mas eles dizem que as barreiras são nossas, né? O Eric também deixou bem claro aí, nós temos assim, hoje, alguns grupos que o amigo espiritual, geralmente, que orienta o grupo, ele avisa com antecedência, olha, eu vou me afastar por algum tempo. Tem suas obrigações pessoais, com certeza. Ele falou, mas vocês têm assistência dos outros amigos aí. E geralmente tem um amigo espiritual ou um guia de um médium que a gente tem mais contato, mais facilidade, ele fica a responsabilidade ali até que aquele volte a organizar de novo a direção da reunião. Então, é tudo assim, é uma coisa tão natural, tão simples, que para a gente passou a ser uma coisa normal acontecer essas coisas aí. Com todo cuidado, com certeza. A contradição é realmente, como o Arthur disse aí, aparente, desde que você repense muito bem as questões. Eu não sei se eu induzi a erro a nossa amiga, né? Porque eu me referi a pseudo-pontualidade no início, no comentário, né? Mas uma coisa é realmente você agendar, planejar e definir um horário. Outra coisa é supor que os espíritos têm uma preferência pessoal por um determinado horário. Tá? Então, se a gente distingue essas duas coisas, realmente afasta essa contradição aparente. Oitava, preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Resposta: o corpo era uma simples vestimenta. Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem, os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que, para eles, tem valor. Essa resposta aqui, meus amigos, parece-me que também não pode ser generalizada, né? Em outros trechos do Livro dos Espíritos, e outras obras fundamentais, nós vamos encontrar que no período de perturbação, o espírito que é imperfeito pode nutrir ainda um apego, um valor, não é, pelo seu túmulo, pelo seu corpo, né? Mas isso como uma ilusão passageira. Vem história aí, Rui. A gente tem uma. Vamos lá. Passou um caso aqui com uma médium, essas questões de dia de finados, né? E é uma médium bem ostensiva, faz um bom trabalho aqui. E uns anos atrás, ela teve no cemitério nesse dia, com a família, visitando o túmulo dos familiares. E, naturalmente, o que você faz? Até eu já fiz isso, a gente não se pega, né? Ela passou diante de alguns túmulos desconhecidos e levantou o vaso de flor, né? Que tinha tombado, essas coisas e tal. No outro dia, na reunião, um espírito absolutamente irado com ela, porque ela não tinha levantado o vaso de flor do túmulo dele. Ela passou batida ali. Então, tivemos até um entreveiro ali, até que esclarecemos ele. E ela realmente levou um susto com esse espírito na reunião. Ela fez aquilo espontaneamente, sem nem pensar. Então, tem sim, em algumas situações, estão ali cuidando do túmulo, viu? Eu queria só
Excelente comentário do Rui e do Cláudio. Só queria reforçar isso que o Rui falou, de que realmente não dá para generalizar essa resposta. Né? Inclusive, recomendo, além do texto que eu citei do Céu e Inferno, do Passamento, o texto do Livro dos Espíritos, Ensaio Teórico sobre as Sensações dos Espíritos, que explica perfeitamente esse estado do espírito que ainda se encontra ligado ao corpo e às vezes ainda sente os vermes roendo o corpo, né? Não por um sofrimento material, né, mas uma questão psicológica do espírito ver o corpo sendo, né, ruído, né? Então, às vezes o espírito ainda continua bastante apegado ao corpo ao ponto de sentir os efeitos da decomposição ali, né? Então, essa resposta é geral, né? Não se pode ser tomada de maneira absoluta, realmente. Vamos avançar. São-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos? Resposta: a prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior a ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que algures em outro lugar. E a conservação de estimadas relíquias é em testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque lhe fixam a atenção. Então, meus amigos, novamente aqui o princípio enunciado com a ressalva da inferioridade espiritual, o período de perturbação que pode gerar algum tipo de utilidade nesse proceder, em detalhes materiais ou físicos, sem obscurecer o princípio de que a prece ela é um aspecto da lei geral de simpatia ou de comunhão de pensamentos que determina a atração ou repulsão entre os seres. Então devemos pensar sempre assim moralmente, que pelo pensamento podemos entrar em comunhão, podemos estabelecer comunicação com os seres incorpóreos, com os espíritos. No mais, apenas contingências da inferioridade passageira. Eu Essa só questão, queria. Pode. pode ir. Não, eu só Essa queria chamar a atenção para essa questão da necessidade psicológica, mais uma vez, né? Quando fala ali, né? Não é que o local em si tem algo especial, né? É porque favorece o nosso recolhimento, né? Então, muitas vezes é mais uma necessidade nossa do que algo realmente de especial no local ou na data, né? Enfim, eu vou passar para o Cláudio que ia comentar também. é exatamente isso, né? A gente já presenciou isso e já passou por isso. Nesse lugar ali, às vezes em frente a um túmulo, você realmente se deixa levar pela emoção, você se sensibiliza realmente. Então, acho que é mais uma necessidade nossa, e claro que é, acompanhada do espírito ao qual nós nos ligamos. Realmente tem sua questão, né? Do mesmo modo, você pode estar no seu lar e ter uma lembrança daquela pessoa querida, né? E com certeza também a sensibilidade, a emoção brota ali naturalmente. E isso é quase como um chamado àquele espírito, né? Ou isso com certeza o alcança onde esteja. O mesmo vai ocorrer em relação à prece em geral, né? Você não necessita estar num templo, né, num lugar especial para dirigir o seu pensamento a Deus ou mesmo em favor
de um espírito ou conversar com ele em pensamento, né? Uma vez que o pensamento ele vai alcançar o seu destino, né, independente de onde você esteja. E como foi dito realmente, né, é uma questão muito mais psicológica, de se sentir mais próximo do objeto da nossa preocupação do que propriamente algo com real, né? Uma vez que o pensamento ele ultrapassa qualquer barreira e vai independer do lugar onde você esteja, vai alcançar o seu objetivo, né? Uma vez que Deus está em toda parte e o nosso pensamento vai ser, de certa forma, ouvido, né, entre aspas, aí, pelo Espírito, caso você esteja direcionando o pensamento a ele. Sigamos. Nona pergunta. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal-assombrados? Resposta. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? Resposta. A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometer um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Novamente, aí a lei de simpatia ratificada é o jogo do pensamento que preside a atração e repulsão entre os seres. Nada obstante, Kardec, na última linha, aí, nota que, por uma necessidade de expiação espiritual, alguns se encontram limitados a determinado ambiente, como uma maneira de desgostar de seus vícios e alcançar o arrependimento. Os amigos querem comentar? Essas situações são comuns, né, no trabalho mediúnico, onde os espíritos descrevem suas situações particulares, geralmente ligada a essas questões pessoais, ou como é que nós vamos explicar isso? O pessoal teve mania de, por causa da literatura mediúnica, antes do conhecimento doutrinário, nivelar tudo. Ou, como estamos vendo aí, a aparente contradição entre algumas perguntas e respostas, basta ter um pouquinho mais de atenção, né? Então, cada espírito é único, cada um tem sua pequena história. É muito difícil e muito errado quando a gente julga a priori um espírito porque ele aparece assim ou assado, ou porque ele está ligado a isso ou aquilo. É único, tá? Mas aqui você vê que existem algumas questões gerais dentro das questões pessoais a que esses espíritos estão ligados. Se você cometeu um crime, com toda certeza você ainda está ligado às cores espirituais que aquele crime marcou. E você tem, cada um dentro da sua história, presos à mesma lei, tá? Permanência em lugares também, a mesma coisa. Quando a gente começou a ter um pouco mais de atenção e cuidado no trato com os espíritos, por que o espírito dificilmente se comunica no centro espírita, entre aspas? O familiar busca
Desencarna um familiar, a pessoa busca o centro espírita para saber daquele espírito ou ter uma comunicação daquele espírito. E a gente não tinha, era muito raro as questões. Quando a gente começou a estudar e perceber, poxa, eu sou um espírito que desencarnei católico. Aí a família vai no centro espírita e quer que eu vou lá, eu não vou. Eu sou um espírito evangélico, eu vivi a minha vida evangelicamente. Aí, de repente, eu ouço um chamado e eu vou atender esse chamado e vejo a placa lá, Centro Espírita Caminho da Luz. Que, opa, cara pálida, peraí, não vou entrar nesse lugar, não. Vou voltar lá para casa. Quando a gente foi conversar com os espíritos, essas histórias brotaram. Poxa, o cara era um negacionista, ele não acredita em Deus, não acredita em nada. Você está fazendo prece para ele, é claro, natural que a família esteja, mas eu não vou dar comunicação, eu não acredito nisso. Então são coisas tão naturais quando se compulsa a doutrina que a gente até fica se dizendo assim, nossa, mas eu não entendi isso até agora. Então é isso aí, a simpatia, como o Rui disse aí, espíritos maus tirar vingança, bicho, quando fala para a gente amar até os inimigos, né? O homem sabia do que falava. E a gente teima em não aprender, cara. Não quer que ninguém te pegue no pé, vamos dizer assim? Não pega no pé de ninguém aqui. Vamos lá. Sigamos, então. Décima pergunta. Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Resposta. Sempre não. Às vezes, porquanto, se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena, quanto com o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm, para assim procederem, outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. Novamente, ressaltado no texto, o apego como um componente limitador das nossas possibilidades em ambiente espiritual. Quando treinamos isso enquanto estamos a caminho, como dizia Jesus, né, enquanto estamos encarnados, poderemos alçar voos mais longínquos, elevados, desde que não tenhamos o pensamento sempre a nos escravizar. E o que será que está acontecendo no Brasil? O que será que o que se passa ali em casa? E os herdeiros? E a herança? Cadê o povo? Está brigando, está doente, está saudável. Claro que o laço de coração, o sentimento, prende no sentido positivo de querermos auxiliar nossos parentes, nossos amigos, pessoas com quem convivemos. Entretanto, vai longa distância disso algum tipo de temor excessivo que nos aprisione aos círculos terrenos. É como se fôssemos a própria providência divina, sem remédio, né? A gente, quando está aqui, fica pensando, e o que será se eu for desencarnar agora? Como vai ficar meus pais, minha esposa, meus filhos, meus netos? A gente sempre fica naquela coisa, né, de que os outros dependem da gente, que a gente tem um local, quer dizer, uma posição insubstituível onde estamos. E isso tudo não passa de manifestação de um apego nosso, não é? Porque de uma forma ou de outra, a vida vai continuar para todos e segue dentro de um planejamento da regência de leis divinas, de sorte que não devemos nos apavorar assim e confiarmos em Deus, nos bons espíritos,
que tem proteção para todos e tem ocupação, principalmente no mundo espiritual, para todos nós, né? Acabou a obra terrena, começa uma outra obra que tem muita coisa para fazer, não é isso, meus amigos? Continua, né? Alguns, eu não me lembro, eu tenho dificuldade para datas e nome, mas a maioria dos espíritos continuam as suas obras, às vezes até, como diz aí, se dedicando à família ou se dedicando àquela questão a que viveu, né? Nós temos profissionais da medicina que nós conhecemos em vida aqui, que continuam como médicos, algumas vezes até aconselhando na reunião. Ele falou, não, é claro que eu não pratico a medicina daí, mas eu estou aprendendo. E essa situação que vocês estão passando aí pode ter um alívio assim, assim, assado. Todas as questões da vida prosseguem, né? Essa questão aí, a doutrina foi elaborada de uma sorte que às vezes a gente confunde muito, e Kardec tinha que fazer assim. Fala-se muito no espírito superior, já desligado do mundo terreno e tal. Quando a gente começa a procurar realmente as questões ali dentro, bom, isso está muito longe de nós ainda. Muito longe da maioria dos espíritos encarnados. A gente deve alçar vistas a alcançar esses pontos? Sim, mas não deixar de ter pé no chão de que nós vamos ter essas condições naturais de prosseguimento depois do desencarne. Tá? O Eric, com certeza, o Eric e o Rui vão estar fazendo podcast do outro lado lá. Não sei que jeito, mas vão estar fazendo. Tá? Né, Eric? Com certeza. Né? Lá, né, segundo a doutrina espírita, é pela inspiração de pensamentos. Então não tem jeito, não tem a colher de chá da plataforma web, né? Nós vamos ter que concentrar e o pensamento vai ter que irradiar e ser absorvido pelos nossos irmãos encarnados. Mas a gente chega lá, né? Enquanto estamos aqui, sigamos. Podem estabelecer-se num lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Resposta: certamente, se forem espíritos bons. Porém, neste caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. Algum comentário, amigos? Também não podemos fazer questão absoluta, me parece. Como o Arthur havia comentado mais cedo, existem aquelas paixões doentias que ligam dois ou mais seres de uma maneira negativa, quase que ou propriamente obsessiva. Não é? Isso desmerece aí a questão de classificar como espírito bom, né? Nesse caso, são dois espíritos imperfeitos se atraindo em razão, não é, da simpatia nos vícios, enfim, naquelas pendências ou naquele tipo de sentimento ruim que mantém um pelo outro. Então, nesse caso, pode ser desagradável, não é, Cláudio? Não, e é comum, viu? O familiar que desencarna, às vezes até com um certo conhecimento religioso, ou com um conhecimento até de espiritualidade, é natural que nos primeiros momentos ele tente ficar ali, porque ele sabe como é que se diz, ou ele pensa saber das necessidades dos familiares. Ele, com certeza, uma das questões difíceis que quase todos nós vamos passar é você depois ter um pouquinho mais de visão sobre os problemas que os familiares têm ali e de você querer ajudar. Agora, a preocupação, você está naquele ambiente espiritualmente, com a melhor das boas intenções, mas preocupado porque pensa ou imagina que aquele familiar está em erro, já é uma coisa desagradável.
A gente tem tido muito desses casos aí. O familiar está ali com a melhor das boas intenções. Ó, ele sabe que aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele amigo está andando por um caminho que vai sofrer lá na frente, mas já não é mais da alçada dele. E ele não tem condições de. Então, a gente senta até que você consiga esclarecer, se esclarecendo junto desse espírito, que entregar na mão de Deus. Isso é hoje uma das prioridades, tanto para nós quanto para a espiritualidade. Confiança nas leis divinas, essa é uma das questões que a doutrina tão clara, né? E a gente também, às vezes, deixa de lado, viu? Fé no sentido racional da coisa mesmo. Saber que tudo tem o seu encaminhamento, tudo tem a sua solução lá na frente. E esses familiares desencarnados têm essa dificuldade também, né? Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Mero conto extraído de 1000 fatos verdadeiros. 12ª. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Resposta: não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que, assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas, não? Encontrando um médio com aptidão, não é, para isso. E aí entra aquela questão, né? Só tem espírito no centro espírita, ou em locais assombrados ou no centro espírita. Infelizmente, né? Exatamente. Então, como diz o ditado popular, né? Perigosos são os vivos. Os espíritos mais peso têm, como o Espiritismo nos ensina, ao nos influenciarem ocultamente pela inspiração dos pensamentos. É aí que se manifesta toda a sua potência moral. Somos influenciáveis, confundindo o pensamento deles ao nosso, o conteúdo, não é, do pensamento transmitido aos nossos, e, se mal intencionados, cruzando com aqueles pontos fracos que temos, as más inclinações, os vícios, pondo lenha nisso tudo, né? Então, estejamos atentos. Mais à inspiração do que as manifestações físicas, os efeitos físicos, né? 13ª pergunta. Haverá meios de os expulsar? A. O que as mais das vezes fazem para isso, porém, os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atraí, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e somente bons espíritos tereis juntos de vós. Percebam que nesta resposta os espíritos não estão mandando que doutrinemos todos. Muitos grupos espíritas ficam estacionários nessa crença de que são missionários vocacionados a doutrinar os espíritos imperfeitos que sempre se comunicam, sem perceber que essa comunicação invariável dos maus se deve à má qualidade
dos pensamentos, a má qualidade moral dos membros do grupo. Não é isso? Outra coisa que me chama a atenção, né, concordando com o Rui e vendo justamente isso que os espíritos nos dizem, né, que para você repelir os espíritos inferiores, você tem que procurar atrair os bons, né, para junto de si. E isso se dá praticando todo o bem. Então, mais uma vez, vai passar para a questão moral, né, do nosso adiantamento, nosso aperfeiçoamento nesse sentido, porque muitos, infelizmente, ainda estão atrelados a rituais, acreditam que, sei lá, algum objeto, ou incenso, ou velas, ou qualquer outra coisa material possa ter efeito de repelir os maus espíritos. Isso nem sempre acontece, porque nem todos os espíritos inferiores caem nessa, né, de acreditar que aquilo possa ter um efeito contra eles, né? Então, quem hoje acha padecer de que no popular se chama de encosto, trate-se de melhorar os seus pensamentos, as suas ações, que é daí a melhor maneira de se livrar dele. Nós vamos examinar a letra A. Ou deixamos para a semana que vem, meus amigos? Acho que podemos ler a letra A e deixar o item 14 para a semana que vem. Tudo bem. Então vamos aproveitar esse final. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Resposta: se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou delas nunca fala. Muito bem. Então, observemos aí o cuidado para não rotular, não fazer preconceito no nosso trabalho de análise, que nem sempre um médium que está costumeiramente habituado a receber comunicação dos maus espíritos, ele é, por isso, indisciplinado, né? Moralmente pouco esforçado. Isso pode ser uma contingência da sua fase existencial, não é? Exato. A gente tem tomado muito cuidado com isso também. E tem aprendido muito com isso. Tanto das questões das pessoas que parecem ser boas e são, por isso, de alguma forma, sempre espizinhadas pelos espíritos. Basta um pouco de atenção e vai se ver que essas pessoas estão também num grande aprendizado. Exatamente. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, ao Rui, ao Cláudio, ao Arthur, a todos que comentaram aqui, o Rick, a Ana, a Tânia, a Ivone, o Franklin, o José. Desculpa se não deu para ler todos os comentários, perguntas, mas agradeço a todos. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima sexta. Até o próximo estudo.